Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso briefing técnico da BSB City 2022, a nossa corrida que fecha o circuito Run Cities nesse ano. Já passamos pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e agora vamos desembarcar em Brasília, na capital federal, nesse domingo, dia 6 de novembro. E você, sem dúvida nenhuma, vai fazer uma grande meia maratona. Por isso, é importante e fundamental que você preste atenção em todas as informações que a gente vai te passar a partir desse momento. A gente vai falar um pouquinho da nossa retirada de kit, de como vai funcionar a nossa expo, vamos falar da prova, da estrutura que você vai encontrar no percurso, os detalhes do percurso e também o seu pós-prova. Então preste muita atenção e se você tiver qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários ou então perguntar para a nossa equipe lá na expo. Combinado? Vamos começar falando exatamente da nossa expo. Pessoal, aqui ó. Nesse sábado, dia 5 de novembro, das 8 da manhã até as 6 da tarde, esse é o dia e esse é o horário que você vai retirar o seu kit, das 8 da manhã até as 6 da tarde. O local da nossa Expo em Brasília é no Centro de Convenções Brasil 21. Tá aí para você o endereço. Se você não é de Brasília e está indo para lá para fazer a nossa prova, sugiro que você entre no Google Maps, coloque o local da nossa largada, o local da Expo, o local da chegada, o local onde você vai ficar e faça o planejamento adequado. Para você retirar o seu kit, basta você ir até a nossa Expo com um documento com foto. Combinado? Além disso, lá na Expo a gente vai ter outras atividades para você, tem as nossas lojas com produtos e serviços para quem é da corrida, tem também no nosso palco uma programação completa com bate-papos e muito conteúdo de qualidade para você acompanhar e participar. Lembrando que a programação completa a gente vai disponibilizar no nosso Instagram, então se você não segue, siga por lá e fique ligado, o @iguanaesportes no Instagram. Um outro detalhe muito importante é que caso você vá até a nossa retirada, mas vai fazer a retirada de uma outra pessoa, vai retirar o kit para uma outra pessoa, é importante que você siga os 3 passos que estão listados aqui para você. O primeiro deles é ter o protocolo de inscrição dessa pessoa, pode ser impresso ou digitalizado. É necessário também a cópia do documento de identificação com foto desse participante e ainda a autorização do participante para o terceiro assinada. Onde está essa autorização? Está no nosso site da prova. É só você entrar lá, baixar, reúna esses 3 documentos e aí sim você vai conseguir fazer a retirada do seu kit para o seu amigo ou para quem você vai retirar. Não se esqueça disso. Agora, pessoal, vou passar a bola para o Paulo, que é o nosso diretor técnico da prova, ele que sabe tudo da estrutura e vai falar exatamente sobre isso para você. Paulo, é contigo. Olá pessoal, nós estamos aqui para falar sobre a Raizen BSB City 2022, que depois de 2 anos aí interrompidos devido aos motivos que todos nós já conhecemos, estamos de volta com algumas novidades, algumas coisas mudaram na prova da edição de 2019 para cá e algumas coisas a gente vai resgatar lá de trás para contar a história aqui para vocês da BSB City. O primeiro ponto que a gente sempre gosta de lembrar é que todas as Run Cities, a BSB City também, fazem parte do calendário internacional da AMES de meias maratonas, tem certificação e padrão internacional. O que isso significa? Que a gente respeita uma série de regras em relação à segurança, à medição do percurso, hidratação e principalmente garantir, né, que a prova tenha exatamente 21,097 km para que vocês possam performar da melhor forma e usar esse resultado para qualificar para provas internacionais. Falando um pouco sobre os tempos da BSB City, a gente tem aqui um número bastante interessante, ela é uma prova rápida, vocês vão poder ver isso na hora que a gente comparar com as outras Run Cities, com São Paulo e com Rio, mas a gente tem aqui que o tempo médio de prova para os homens é 1,57, para as mulheres 2,11 e também observando que a maioria aqui dos homens, né, a maior faixa aqui da masculina, 42%, terminam a prova em até 2 horas e 38% das mulheres entre 2 e 2 horas e 20. Então são tempos bastante bons que se concentram nessa faixa aí de 1h40, 2 horas e 20, variando aí para homens e para mulheres. Comparando, né, esses tempos com as outras provas da Run Cities,
aqui a gente tem dados bastante interessantes, que primeiro a gente consegue notar que em relação ao tempo a médio, né, da prova do Rio e de São Paulo, aqui 2 horas e 1, a gente cai para 1,57 no caso da BSB City, onde 42%, né, dos homens, de novo, aqui completam a prova abaixo de 2 horas, em comparação a 36% e 37% se a gente olhar para os números de São Paulo e Rio. Falando das mulheres, o tempo médio também cai, o tempo vai para 2 horas e 11, comparando com 2 horas e 15 e 2 horas e 14, né, para Rio e São Paulo, tempo bastante semelhantes. E a gente tem também 27% das mulheres completando a prova abaixo de 2 horas, comparando com 24% aqui em São Paulo e no Rio. Então, realmente, a prova de Brasília ela é uma prova mais rápida do que Rio e São Paulo, e a gente vai mostrar um pouco aqui para vocês por que isso acontece. É basicamente em função do percurso, é um percurso predominantemente, né, de descida. A gente também pode notar, né, essa questão dos tempos também em relação aos tempos dos top 100. A gente tem aqui como referência para vocês que estão indo lá correr para buscar, né, o seu melhor resultado e tentar alcançar aí a meta dos top 100, esses números como referência, né? Então, em 2017, a primeira atleta feminina que conquistou o top 100, ela correu para 1,32 e o último, né, a última medalha top 100 que a gente entregou foi para uma mulher que completou em 1h48 a meia maratona. Em 2018, 1h22 e 1h47. Em 2019, 1h32 e 1h48. Então, o tempo mais ou menos que interessa para a gente é esse 1h48, 1h47, que é o tempo que as mulheres que estão correndo para buscar um top 100 têm que se preocupar em fazer. Isso não quer dizer que se você fizer 1,48 você vai ganhar a sua medalha top 100, né? Isso quer dizer que a última mulher de 2019 que ganhou a medalha top 100 fez esse tempo. É só uma referência e você viu que vocês estão vendo que isso tende a se repetir, então é importante ter esse número na cabeça como referência. No masculino vale o mesmo raciocínio, né? Só que aí os tempos aqui para a conquista, né, da medalha top 100 estão em torno aqui de 1,29, 1,28, né, em 2019, já foi um pouquinho mais baixo, mas da mesma forma esse aqui é o tempo, né, que os homens precisam se preocupar em fazer para conquistar aí a sua medalha top 100. Aqui são os recordes da prova, né, a gente tem tempos bem bons, né, na BSB City. O recorde da prova feminino foi obtido em 2017, com a Sharon Arusha, uma queniana, correu a prova para 1:15:04. E o recorde masculino foi do Daniel Chaves, conhecido de todos nós aqui, que correu a prova em 1:04:39. E esses são os dois melhores tempos, né, da BSB City até aqui. Agora a gente vai começar a falar para vocês sobre o percurso, né, apresentar os detalhes, desde a largada até a chegada, quilômetro a quilômetro, hidratação, vai mostrar para vocês aqui os detalhes da prova. Está aí o mapa na tela para vocês. O que é importante a gente destacar, esse percurso ele foi alterado agora recentemente por determinação da Polícia Militar Rodoviária de Brasília, e a gente voltou, né, a fazer esse percurso que ele foi o original da BSB City, foi o primeiro percurso de 2017, com pequenos ajustes. Isso não muda quase nada, assim, as mudanças são muito poucas em termos das características técnicas e por onde o percurso passa, mas por determinação lá da polícia, ela entendeu que deveria retirar esse ano ali a parte do setor de clubes e voltar com a prova para L4. E outro detalhe, a gente corria, né, no eixo norte, tinha um pedacinho da prova que ia para o eixo norte, então a gente volta, né, esse ano, agora em 2022, para uma perna maior no eixo sul, e que a gente vai mostrar os detalhes para vocês agora, aos poucos, né, para todo mundo entender, mas este era o percurso original da BSB City, que ele aconteceu em 2017. Depois de 18 e 19 a gente teve o percurso que passava ali pelo setor de clubes, e agora, 2022, estamos voltando a esse percurso aqui.
Começando pela largada, a largada ela ocorre no ginásio Nilson Nelson, ao lado do Mané Garrincha, um lugar de acesso super fácil pela própria N1, né? Então a N1 vai estar aberta para quem quiser seguir em direção à largada, não tem nenhuma restrição de trânsito aí, porque a prova ela é balizada pela esquerda, ela larga ali, sai do estacionamento do Mané Garrincha e desce a N1 pela esquerda, tá? Balizado, a pista demarcada com cones ali e os carros subindo em direção ao Buriti. Então, falando já agora dos detalhes técnicos do percurso, é um percurso que a largada já é em descida, né? Então, onde a gente tem tendência a acelerar muito, né? E é um lugar que a gente até recomenda uma certa cautela para você não começar a judiar da musculatura nesse começo animado, né? Por esse embalo na descida aí, porque é uma meia maratona e isso pode custar lá depois para vocês no final da prova. No quilômetro 2,5, mais ou menos, a prova entra à esquerda, sentido asa norte, e já faz um contorno de 180 graus entrando no buraco do Tatu. Aqui é um trecho que todo mundo fala, o buraco do Tatu tem uma subidinha, tem mesmo, tem uma subidinha, mas ela é muito curta, é muito rápida, não é tão íngreme assim, uma subida ali um pouquinho antes do quilômetro 3, e para quem vai correr uma meia maratona predominantemente na descida, não é nada que vá promover aí um desgaste muito grande ou que vocês não estejam preparados para isso. E a gente sempre fala, né, como corredor, que a gente vê esta prova e outras tantas, quando a gente ouve falar que a prova é uma prova que tem muita descida, você tende a chegar lá achando que você só vai descer, mas isso nunca acontece, né? A gente sempre sabe que a gente vai descer bastante, mas vão ter aquelas subidinhas que vão falar, falaram que isso aqui era só descida e tem subida. Sim, tem um pouquinho de subida, tá? Isso aqui está no gráfico de altimetria, vocês vão ver ali que, apesar da prova, no geral, né, ter uma perda de elevação de 282 metros, a gente tem um ganho de 152, então isso significa que as subidinhas estão aí para a gente superá-las, né? Então, entrando aí no eixo sul, a gente tem do quilômetro 3 até o 7 ali, o 7,5, um percurso bem reto. O primeiro ponto de hidratação, né, respeitando aí as características da Run City, eles estão a cada 3 quilômetros. Então, ali saindo do buraco do Tatu, a gente já tem a primeira Aid Station. Toda Aid Station tem água e banheiro e apoio médico, tá? Então, a cada 3 quilômetros vocês vão encontrar banheiro, água e apoio médico. Então, tem a Aid Station no quilômetro 3, depois do quilômetro 6, a prova retorna no quilômetro 7,5, um pouquinho depois do 7,5, volta, né, quilômetro 8, 9 tem aí a terceira Aid Station, e aí tem o início do desafio Strava, justamente voltando no eixo sul, a hora que a gente tem uma leve inclinação, aí de novo, uma subidinha bem leve, a gente vai explicar melhor como funciona esse desafio Strava mais para frente, mas é um trechinho onde o Strava promove uma premiação específica para dar um pouquinho de gás para a gente se motivar a subir ali com um pouco mais animado. A prova segue, né, quilômetro 11, 12 pelo eixão. Aqui no KM12 a gente tem primeiro ponto de isotônico, primeiro ponto de Gatorade. Antes de voltar para o buraco do Tatu, entrar, fazer ali os 180 graus à direita, depois virar à esquerda e voltar para a N1 para a gente continuar descendo ali em direção ao Palácio do Planalto. Um pouquinho antes a gente passa ali pela quarta, né, station ali é a quinta, né, station na verdade, perto do Palácio do Planalto. Desce no quilômetro 16, a gente entra à esquerda para acessar a L4. Aí mais uma subidinha leve aí na tesourinha, uma volta, né, de 90 graus aí para a direita, acessa a L4, que é a última grande reta aí, em direção ao pontão, tá? O que acontece em Brasília, que a gente vê muito, a temperatura, ela costuma estar fresca de manhã, mas ela costuma ficar mais quente durante a prova. Aqui no quilômetro 15 e 16, é normal que o calor comece a aparecer, né, e incomodar os corredores a partir daí. Tá? Então, tenham cuidado, se preparem para realmente sentir essa sensação de calor. E a gente, no quilômetro 18, já tem logo ali uma outra estação de hidratação com Gatorade também. E no quilômetro 19, uma esponja
para vocês se refrescarem, molhar preferencialmente a nuca, né, que abaixa bastante a temperatura do corpo, para dali vocês terem uma chegada mais tranquila, descendo, né, acessando ali sentido o pontão do Lago Sul no KM20, a descida à ponte, né, que tem mais a última subidinha ali, antes de para fazer o arco da ponte, já descer, entrar à direita para a chegada, que é dentro do pontão do Lago Sul, ali um lugar bem legal, na beira do lago, e ali a gente celebra ali a conquista da nossa meia maratona. Bom, a prova é neste próximo domingo, dia 6 de novembro, só para lembrar a todos aqui que o estacionamento, a largada ele é no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, e que a largada da prova vai estar dividida por ritmos, né, de acordo com o pelotão que você escolheu no momento da inscrição. Então essa sinalização ela vai estar lá nas baias de largada e vocês obrigatoriamente, né, têm que acessar a baia correspondente à cor que vai estar no seu número de peito. Tá? Então 6h20 vai acontecer a largada dos PCDs, 6h30 da elite feminina, 6h40 vai acontecer a primeira onda da elite masculina, mais os pelotões A e B, às 6h50 a segunda onda, pelotão 6 e D, e às 7 horas a terceira onda com os pelotões E e F. Tá? É muito importante que vocês respeitem o acesso aos pelotões e as ondas de largada. O resultado da prova ele acontece por tempo líquido, com exceção da elite, que é por ordem de chegada, mas quem está correndo a prova para fazer o melhor tempo, para você melhorar o tempo que você tinha, para completar, seja lá qual for a sua motivação, o seu objetivo na prova, não se preocupe com as ondas de largada, com o momento que você está largada, que o que vai valer é o resultado do momento que você passa pelo pórtico de largada até a chegada apurado pelo chip de cronometragem, que está também no seu número de peito. Então, isso aqui é para dar mais conforto, para a prova fluir melhor e para a gente, né, respeitar os ritmos de cada um. Da mesma forma, para ajudar você a seguir esse ritmo que você escolheu para fazer a sua prova, nós vamos ter os pacers, que são corredores já preparados e acostumados a completar a prova num determinado tempo, para que você se junte a eles e junte a outras pessoas que também têm essa mesma meta de tempo que você, e que vocês corram junto. Isso é sempre legal, sempre te motiva, né, para você estar ali correndo com outras pessoas que correm no seu ritmo, sempre facilita com que você mantenha esse ritmo, né, e as pessoas te estimulem a continuar, a não parar, e você consegue correr, às vezes pensando em outras coisas, né, não sem se preocupar exclusivamente com o seu relógio. Então esses ritmos estão marcados nesses balões. Então, por exemplo, se você, né, resolveu fazer a prova aí em 2 horas, você segue o balão que está ali 2 horas e com o pace também, o respectivo pace marcado ali no balão. O que eu tinha para falar sobre percurso e sobre essas informações de pace, de largada e de chegada, eu tentei trazer aqui para vocês nesse momento, e o Prico ele vai continuar, né, com outras informações da prova, também relevantes sobre guarda-volume, bus ticket, essa série de outras coisas, medalhas de tripla, medalhas de top 100 que vocês devem estar se perguntando. Eu queria desejar para todos uma boa prova e nos vemos na largada. Vamos continuar então com mais algumas informações importantes para você. Vamos falar um pouquinho do guarda-volumes. Assim como nos nossos outros anos, assim como é nas outras etapas, o nosso guarda-volume será em ônibus. Como é que funciona isso? Lá na retirada do kit, você vai receber uma sacola guarda-volumes. E é obrigatório que você utilize essa sacola para guardar os seus pertences nos nossos ônibus guarda-volumes. Então, não se esqueça, se você vai utilizar o guarda-volumes, leve os seus pertences dentro dessa sacola que você vai receber lá na nossa retirada de kit. Com essa sacola, você vai localizar na largada esses ônibus, que vão estar ali com as janelas numeradas de acordo com a sua numeração, vai colocar ali dentro do ônibus. Vai fazer a sua corrida e no final, os ônibus que estavam na largada estarão lá na chegada para que você possa retirar os seus pertences. Lembrando que tem os horários para você, se você vai utilizar o guarda-volumes, chegue ainda mais cedo na largada, se planeje adequadamente, lembrando que esse serviço está incluso para todos os nossos atletas inscritos. O local da nossa chegada é lá no Pontão do Lago Sul, lá em Brasília, óbvio, a nossa capital federal. Tá aí para você a localização da nossa chegada.
Temos a nossa medalha tripla. O que é a medalha tripla? Você, corredor ou corredora que correu e completou as 3 etapas, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Nessa que é a nossa última etapa, além da medalha de finisher da nossa etapa de Brasília, você também vai conquistar a sua medalha tripla. Onde você vai retirar? Lá depois da prova, na nossa tenda Run Seats. Porém, tem um detalhe muito importante. Você que é um corredor que vem com esse objetivo, lá na retirada do kit, no nosso credenciamento, você vai receber a sua pulseira, ok? Você vai retirar essa pulseira, vai correr com essa pulseira e lá no pós-prova, com essa pulseira, você vai na nossa tenda Run Seats e aí você vai receber a sua medalha tripla. Não se esqueça de colocar a pulseira. Perfeito? Temos também a nossa premiação lá no palco, cerimônia onde nós vamos entregar os troféus e valorizar a conquista dos nossos atletas mais velozes. Previsão de início, premiação geral, 9 horas da manhã. Previsão de início para premiação por categoria, ou seja, por faixa etária, a partir das 10 horas da manhã. Lembrando que esses horários são uma referência, podem ser ajustados, então fique ligado no sistema de som lá da nossa prova. Medalha top 100, os 100 primeiros homens, as 100 primeiras mulheres, pelo tempo líquido, conquistam as medalhas top 100. E aí você vai retirar exatamente na tenda top 100, previsão de início da entrega a partir aí das 10 horas da manhã. Lembrando que a medalha top 100 tem que ser retirada na hora, ela não é entregue depois da prova. Gravação de medalha, muito legal para você poder eternizar na sua medalha o seu nome e o seu tempo na prova. Você pode adquirir esse serviço lá na nossa retirada de kit, na Expo, e também, se tiver ainda disponibilidade, no dia da prova. Então, se você quer, já garante, porque ó, fica demais. Eu tenho a minha medalha da Rio City com meu nome e com meu tempo, e é uma lembrança super especial. Você pode, inclusive, se dar de presente ou presentear quem você gosta com a gravação da medalha. O nosso Bus Ticket, turma, é um outro serviço para quem deseja ter transporte que vai te levar da nossa chegada de volta lá para a largada. Esse é um serviço vendido à parte, você pode adquirir na nossa Expo, tá aí o valor para você, R$50, vagas limitadas, é um serviço exclusivo para os participantes da prova. Caso você tenha interesse, basta você adquirir. Bus Ticket é isso, é para te levar da nossa chegada de volta lá para a largada. Atenção vocês que fazem parte das assessorias, dos grupos de corrida, são todos muito bem-vindos no nosso espaço e a gente tem algumas informações para vocês. Montagem da tenda, tá ali o nosso local, Arena da Chegada, lá no pontão do Lago Sul, data e horário, dia 5, ali a partir das 14 horas no sábado, e no domingo, dia 6 de novembro, às 5 horas da manhã, ok? Respeitem esses horários, vocês são super bem-vindos, é sempre ótimo ter toda a turma reunida com a gente e nós precisamos passar outra informação e pedir a sua colaboração. É proibido churrasco e bebida alcoólica, então por favor, respeite e colabore, tá bom? Proibido churrasco e bebida alcoólica, mas a celebração, a festa e a reunião com os amigos tá mais do que liberada. A gente tem ainda os nossos serviços de recuperação pós-prova, ou seja, lá na nossa arena da chegada você vai poder recuperar a sua musculatura. Temos o pessoal da Max Recovery conosco mais uma vez, com crioterapia, botas de compressão, Hypervolt, aquela pistolinha bem legal para liberar a sua musculatura, e esse serviço também pode ser adquirido lá na nossa Expo. É bom para ficar com o corpo zeradinho depois de encarar os 21, viu? Vale a pena. Temos também os nossos filtros no Instagram. Eu sei que você já segue, porque se você não seguia, já começou a seguir. Instagram, Iguana Esportes. Lá em cima a gente tem algumas bolinhas de destaques, a gente vai colocar lá também. E lá em cima tem uma guia do Instagram que é só para os filtros. Se você apertar lá, você vai encontrar esse filtro para você usar antes e também o filtro para você usar depois da nossa BSB City. Use o filtro, compartilhe as fotos, os vídeos, os stories, os reels. Faça aquela blogueiragem do bem para mostrar para todo mundo que você vai encarar esse grande desafio com a gente. E marque sempre o @Iguana Esportes. A gente lembra também que o nosso parceiro oficial de fotos é o pessoal do Fotop, e você já pode garantir o seu pacote de fotos de maneira antecipada lá na nossa Expo, e aí você vai ter todas as suas fotos no percurso já garantidas para você poder compartilhar e guardar de recordação. Compre, porque vale a pena também ter as fotos para a gente poder postar. Muito obrigado, pessoal do Fotop, nossos parceiros de foto. Quero agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, Cosan e Raizen, e a nossa marca oficial Strava, que estão conosco aqui na BSB City 21K 2022.
Desejo aqui uma boa prova a você, corredor, a você, corredora, você que vai em busca da sua medalha tripla, ou seja, correu as 3 etapas, você que vai fazer a sua primeira meia maratona, você que pela primeira vez vai correr na Capital Federal, você que quer fazer o seu recorde pessoal, independente do seu objetivo. Vai estar todo mundo com a gente em Brasília para fecharmos mais um ano de sucesso do circuito Run Cits. Novamente, se você ficou com qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, fale com a nossa equipe e a gente vai se encontrar por lá, viu? Uma boa viagem para quem estiver fora, uma boa prova a todos. Essa é a nossa última etapa do circuito Run Cits, BSB City. Nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau.